Oi, pessoal. O Walter Otto vai falar sobre Atena, que é uma deusa. A gente fala muito dela como a deusa de batalhas e também a deusa da sabedoria, mas fica estranho, como é que pode, né? Qual é a relação entre batalha e sabedoria? Ares é o deus da guerra, né? Ele é o deus furioso. Ele é um deus que não tem, ele não sabe, ele não se preocupa com a justiça. É mais justo ajudar os gregos ou os troianos? Ele não se preocupa com isso. Ele pode trocar de lados. Ele quer lutar. Ele quer matar. Ele quer o sangue. Isso que importa para ele. E por isso até que Zeus, como sendo o sábio, Zeus não gosta dele. Atena ela é uma deusa da batalha, mas mais do que isso, ela é uma deusa da ação enérgica e prudente. Ela quer que o homem haja energicamente, seja na batalha, seja superando uma dificuldade, realizando alguma coisa que ele quer realizar. Ele quer que o homem tenha age energicamente de modo a resolver as coisas que ele precisa resolver, mas tendo clareza do momento, tendo clareza também do que ele precisa fazer, para ir decidir o que ele vai fazer. No canto 1 da Ilíada, no momento em que tem a discussão entre o Aquiles e o Agamenon, e o Agamenon fala que vai tomar uma das mulheres do Aquiles, fazendo então o herói se sentir desonrado. O herói ameaça puxar a espada para matar o Agamenon. A Atena aparece naquele momento atrás do Aquiles e ele sente a presença dela, olha para trás e vê os olhos dela iluminados, flamejantes, mas não ameaçadores, mas iluminados, olhos que conhecem, que entendem aquele momento, que iluminam aquele momento. É diferente. A Atena é Glaucopis, que tem a ver com, que quer dizer olhos iluminados. Ela não é Gorgopis, olhos de Górgona, olhos terríveis. Ela não tem um modo de olhar terrível. Ela tem um modo de olhar que você olha para ela e você vê uma coruja olhando. Ela olha como uma coruja, ela capta toda a situação no relance. Então ela entende, e aí é só a presença dela assim já inspira a prudência para o homem, e para que ele haja de forma enérgica, mas de forma prudente. E a Atena diz naquela situação pro Aquiles: olha, não mate-o, futuramente você vai ter recompensas por isso que ele está fazendo. Então Aquiles se segura e decide e age racionalmente. E fala pro Agamenon: vou me retirar da luta, vou parar de ajudar os aqueus, até que vocês vejam a loucura que vocês estão fazendo e venham se retratar comigo, me dando de volta a minha honra merecida por ter ajudado tanto tempo esses exércitos, né? Atena, então, diferente de Ares, que é o furibundo,
é o matador, sedento de sangue. Atena, ela está nas batalhas, incitando os exércitos. Ela está ao lado, ela é padroeira de cidades. Ela ensina a perícia técnica para mulheres. Ensinou a Penélope a tecer o tapete, que ela teceu esperando o Ulisses voltar. Ensina as profissões para os homens, o trabalho com vasos para o oleiro, o trabalho com ferro para o ferreiro. Ensina a perícia técnica para as profissões. Então ela trabalha com as cidades, e ela trabalha ao lado de heróis. Ao lado do Aquiles, ao lado do Odisseu, ao lado de Diomedes e outros. Então ela incita a ação decisiva e realizadora, né? E que traga a vitória, no meio da batalha, mas também em situações diferentes da vida. No início da Odisseia, Telêmaco está sem saber o que fazer, porque ele está sem o pai, não conheceu o pai, duvida até de que ele seja filho do Odisseu. E ele não sabe o que vai fazer, porque em casa também não dá para ficar, porque os pretendentes da mãe dele estão só comendo o que eles têm. Atena vem e o empurra, e o incita para ele fazer o que ele tem que fazer. O que Telêmaco tem que fazer? O Telêmaco está naquela indecisão. Atena influi no espírito dele, no timos dele. Timos, que é o órgão espiritual da ação. Influi no timos dele o que ele tem que fazer, né? Dá um sopro vital ali, fazendo com que ele tenha presença de espírito. A gente fala, né? Fulano tem presença de espírito, ou é espirituoso. Quer dizer que ele faz o que tem que fazer. Ele não fica indeciso, e ele não se acovarda. O que Telêmaco tem que fazer é procurar o pai. Se ele está sem o pai e em casa a casa dele está sendo destruída, ele tem que procurar o pai. Ele tem que procurar o pai, perguntar pelo Odisseu para as pessoas que estavam com ele na guerra, né? Atena, ela não é como as musas sobre quem nós já falamos bastante aqui. Elas são contemplativas, elas transmitem o conhecimento para os poetas. Elas não estão presentes na vida dos poetas. Elas são encontradas nos lugares onde elas habitam. Mas a característica delas não é a presença na vida do homem. Elas estão ali, o homem vai até ela e recebe aquele canto, que é o canto do conhecimento. A Atena, ela está presente na vida do homem, na vida dos homens. Ela é como um companheiro deles. Aí você pode me dizer, mas ela é mulher, né? Será que ela não tem uma ligação? Ela não tem. A Atena, ela na origem dela, que não é contada pelo Homero, mas é contada pelo Hesíodo, que é uma origem mítica, fantasiosa, e no Homero não tem isso. No Homero já tem os deuses agindo, né? Atena é filha de Metis, que estava, aliás, Metis, a deusa da sabedoria, estava grávida, e o Zeus a engole. A Atena brota da testa de Zeus, já toda com o escudo, e toda com a armadura, escudo e espada. Brota e cai assim, fazendo tremer o Olimpo, tremer o mar, espantando os deuses. O que é isso? A presença dela é arrebatadora. Ela é enérgica.
ela faz as coisas acontecerem, mas também ela sabe o que está fazendo. Então, a Atena, para ela é filha do pai dela. Para ela não tem mãe. Ela é filha totalmente do pai dela e ela tende para o masculino. Ela tende a defender os homens. Apesar de na Ilíada ela escuta as ordens das orientações de Hera, mas ela entende, Atena, que está fazendo a vontade do pai dela. Ela é completamente filha de Zeus. Então ela tende para o masculino. Ela é virgem, ela não vai ter uma ligação amorosa com homem nenhum, com os deuses. Afrodite, ela incide sobre os deuses, sobre os homens, mas não tem poder nenhum em cima da Atena, que Atena não quer casar, não vai ter relacionamento com homem nenhum, parecido com Artemis, mas Artemis ela quer se manter distante dos homens. Atena não, ela quer se manter próxima dos homens, quer conviver com os homens, mas como um companheiro, só que um companheiro do sexo feminino, um companheiro que dê para os homens só aquilo que só a mulher pode dar para os homens. O que a mulher, quando é companheira de um homem, pode dar para o homem? O homem tem com a mulher relação erótica, mas tem uma relação de companheirismo com a mulher. E o que a mulher dá para o homem nessa relação de companheirismo? Né? O homem, que é um ser contemplativo, é um ser que almeja o infinito, é um ser que, quando se vai fazer uma ação enérgica, ele pode ser imprudente. A mulher, ela quer que o homem tenha ação enérgica, mas mantenha a prudência. Observe o que tem que fazer. A mulher chama o homem para a situação, para observar a situação. Enquanto o homem ele observa alguma coisa que tem que fazer, um grande objetivo, e acha que em cada momento ele tem que fazer o que for preciso para atingir esse grande objetivo. Por exemplo, Aquiles, o grande objetivo dele é morrer com honra. Então o que ele tinha que fazer para ele, diante da desonra que a Agamenon fez com ele? Matar o Agamenon. Atena falou: olha, você tem um grande objetivo, mas vê nesse momento aqui o ganho que você vai ter nesse momento se você agir racionalmente. Você vai ser honrado depois pelo exército dos gregos, né? Vai passar uma situação que você não quer, que é perder o teu melhor amigo, o Patroclo, mas depois o que você vai fazer, você vai garantir a sua honra, porque vai aumentar a tua ira. Então, a mulher, ela proporciona para o homem atenção para o momento, fazendo com que a ação do homem seja racional, fazendo com que a ação do homem seja prudente, com que a ação do homem tenha valor. A Atena, ela é a ação viril e com valor da prudência, com o valor do conhecimento. Ela é uma manifestação do espírito grego, que era um povo de lutas, de batalhas, mas era um povo também que amava a prudência, a razão. Os gregos tinham essas duas características, e Atena é a manifestação disso. Ela é a deusa das batalhas, aquela que decide as batalhas, mas mantendo a prudência, mantendo o olhar luminoso e iluminador sobre as situações. Apolo é um deus muito importante para os gregos. Apolo é o deus das belas formas, o deus do conhecimento, mas é um deus distante, né? Ele mata ao longe quando ele quer se vingar. O oráculo dele precisa ser visitado para você escutar o Apolo.
é um Deus distante, é um Deus não está presente ao lado do homem. Atena está presente ao lado do homem. No canto 2 da Ilíada, tem uma passagem em que, depois da discussão com Aquiles, Aquiles se recolheu no navio dele, Agamenon voltou para os acampamentos gregos, né? Junto com os exércitos. E ele dormiu. Naquela noite, Zeus, que iria ajudar os troianos a vencerem batalhas, fazendo com que os gregos então perdessem o moral, querendo isso, Zeus queria incitar Agamenon, que era o comandante dos gregos, a lutar para se expor, né, para se lançar para essas batalhas em que eles iam começar a perder. Então Zeus manda um sonho enganoso para o Agamenon. A figura de Nestor, né, vem durante o sonho do Agamenon, Nestor, o sábio, e diz para ele: arme o exército, é a hora de avançar, porque Zeus vai dar a vitória para vocês. Agamenon acorda, muito animado, e assim, eu tenho que reunir o exército, porque agora a vitória é nossa. Ele reúne uma assembleia para dizer isso, mas ele diz algo mais, algo que ele não ouviu do sonho, algo que é uma produção dele, né? Um discurso que veio dele. Eu vou testar os gregos. Eu vou falar para eles não que é a hora que a gente vai vencer. Eu vou falar para eles que Zeus me prometeu que nós venceríamos as batalhas, mas ele não tem nos ajudado. Nós estamos há 9 anos cercando Troia, sofrendo muitas perdas, com nossos navios se deteriorando, distantes de nossas famílias, morrendo de saudade delas. Nós só estamos perdendo. Então, é hora de voltarmos para casa, desistirmos dessa guerra que não vai dar em nada, voltarmos para casa. Zeus, que nos prometeu a vitória, nos enganou. Isso Agamenon fala na Assembleia. É um teste dele. Ele quer ver o espírito de luta dos gregos. Lembrando que antes disso, na discussão entre ele e o Aquiles põe em dúvida se os gregos estão lutando por ele ou por eles mesmos. Porque o Agamenon, como um comandante egoísta, quer que os gregos ganhem lutas e só ele, Agamenon, fica com os louros e com os bens, né? Aquiles fala: você não se importa se o exército está lutando, se ele está sendo valorizado, se os heróis estão tendo as honras que eles merecem. Você se descuida disso. Você só se preocupa com os seus próprios ganhos. Você é perverso. É um comandante perverso. Então, aqui eles põem em dúvida para Agamenon se as pessoas estão lutando pelo exército ou não. Porque o Agamenon, como comandante, ele quer saber se o grego tem esse espírito de luta coletivo, né? Ele quer saber disso porque ele quer ter o prazer de saber que o grego luta por ele. Por isso ele vai testar o grego, falando: olha, a gente não vai ganhar essa guerra aqui. Voltem para casa. Por quê? Porque se os gregos forem realmente embora, ele vai dizer: olha,
Vocês não lutavam por espírito coletivo. Vocês só pensavam em vocês. Por isso que a gente não ganhou. Vai culpar os próprios soldados. Ou, se os gregos ficassem, mesmo ele dizendo para eles irem embora, ou se os gregos continuarem, aí o Agamenon vai ver que existe um exército com um espírito coletivo, né? E que ele é o comandante. Aí ele combinou isso com a Assembleia e ele pede para os presentes tentarem até segurar o retorno dos gregos, né? Falar, não voltem, a gente vai lutar, para aumentar o teste, né? E realiza esse plano. E fala para os gregos tudo isso. Zeus me enganou, disse que a gente venceria a guerra, mas não está dando em nada. Fala isso tudo, nós estamos com saudade de casa, nós estamos morrendo, doentes, com fome, cansados. Vamos voltar para casa. Agamenon fala isso e na mesma hora o exército sai correndo em direção aos navios. Eles vão embora. Eles querem ir embora. Vendo isso, a Atena, aliás, Hera, não quer, a Hera quer a queda de Troia, ela fala para Atena assim: Atena, vá lá para o meio desses gregos, vá no meio desses aqueus e impede que eles voltem para casa. Eles precisam lutar aqui e vencer Troia. A Hera fala para Atena: a Tritona, filha de Zeus, detentor da égide. Está falando para Atena. Isso é o canto 2, tá? É assim que para casa e para a amada terra, pátria, fugirão os argivos sobre o vasto dorso do mar? E a Príamo, o rei de Troia, e aos troianos, assim deixariam a soberba Helena, a argiva, em prol da qual muitos dos aqueus morreram em Troia, longe da amada terra-pátria. Ela está falando para Atena: olha, eles vão fugir e vão deixar a Helena para trás? Mas vai tu agora por entre a hoste dos aqueus, vestido de bronze. Com as tuas palavras suaves, refreia cada homem. Não deixes que eles arrastem as naus recurvas para o mar. Essas mesmas palavras vão ser usadas por Atena para falar para Odisseu, que ela encontra ali naquela situação. O Odisseu não está se movimentando para voltar para casa, ele está atarantado, porque o Odisseu é comparável com Atena e é comparável com Zeus na sagacidade. Então o Odisseu, ele não age de forma abrupta. Naquele momento ele está pensando no que ele vai fazer. Então ele não está saindo correndo para ir embora. Então ele é um homem certo, é um homem que é capaz de sagacidade. Então ele é um homem certo para escutar a Atena. E a Atena vai dizer para ele as mesmas coisas que ela ouviu de Hera. Diz Atena para o Odisseu: filho de Laertes, criado por Zeus, Ulisses de 1000 ardis. É deste modo que Aí começa a parte exatamente que ela ouviu da Hera. É deste modo que para a vossa amada terra-pátria fugireis, precipitando-vos para as naus de muitos remos? E a Príamo e aos troianos assim deixaríeis a soberba Helena, a argiva, em prol da qual muitos dos aqueus morreram em Troia, longe da amada terra-pátria. Mas aí ela exorta o Ulisses para fazer: mas vai agora por entre a hoste dos aqueus. Não fiques para trás. Com as tuas palavras suaves refreia cada homem. Não deixes que eles arrastem as naus recurvas para o mar.
As mesmas palavras que Atena escutou de Hera, ela disse para o Ulisses. E o Ulisses corre por entre os homens, dando esporro neles, fazendo com que eles, opa, eu quero vencer essa luta, essa batalha, essa guerra, né? E eles voltam, desistem de fugir. E até eles se reúnem em assembleia de novo com Agamemnon, e ali tem o Tércites, que é o homem que zomba do poder do Agamemnon. Ulisses dá uma porrada nesse Tércites, né? É um momento de afirmação do espírito grego de luta. E isso foi possível pela ação de Atena com Odisseu e por meio dele com os homens todos. E a palavra, o fato da palavra que ela usou, das palavras que ela usou com Ulisses ou Odisseu, terem sido as mesmas que ela ouviu de Hera, mostra que as palavras, o discurso, isso é uma estratégia do cantor, do poeta, sim, mas tem um sentido na história. As palavras são as mesmas porque elas são as mesmas. Um bom conselho, ele corre. Ele não precisa ser modificado. A palavra flui. A palavra de Atena para o Ulisses não é a mesma das musas para o Hesíodo. Aquilo ali é a palavra do conhecimento, vinda de quem está distante dele. E naquele momento sopra no ouvido dele, fazendo com que o Hesíodo conheça a justiça, ou algo bom. A palavra de Atena é a palavra do conselho de quem participa da vida dos homens, de quem está do lado dos homens. A Atena está do lado do Odisseu, sempre estará do lado do Odisseu, do Aquiles, do Diomedes, né? É uma palavra de quem está do lado, não é uma palavra das musas, do conhecimento, mas é uma palavra igualmente que tem um efeito também de produzir o bem. Produzir o bem o quê? A ação prudente. Que é o trabalho da Atena junto dos homens. Então é isso, pessoal. Até o próximo vídeo.